Pasta 7. Como pensamos. Capítulo 7. Crítica, privatizada e desarmada. O que está errado na sociedade em que vivemos, diz Cornélius Castoriadis, é que ela parou de se questionar. É um tipo de sociedade que não reconhece mais qualquer alternativa para si mesma e, assim, sente-se absolvida do dever de examinar, demonstrar, justificar, abre parênteses, e muito menos provar, fecha parênteses, a validade de suas suposições francas e tácitas. Essa sociedade não suprimiu o pensamento crítico como tal, nem fez com que seus membros tivessem medo de enunciá-lo. O caso é o oposto. Ela fez da crítica da realidade, da desafeição pelo abre aspas, que é fecha aspas, fez de ambos uma parte obrigatória e inevitável do negócio de vida de cada membro. Estamos todos engajados na, abre aspas, política da vida, fecha aspas. Somos, abre aspas, seres reflexivos, fecha aspas, que examinamos de perto cada movimento que fazemos e raras vezes estamos satisfeitos com os resultados. De alguma forma, no entanto, essa reflexão não chega longe o bastante para abranger as condições que conectam nossos movimentos com seus resultados e suas consequências. Estamos predispostos a criticar, mas nossa crítica é, por assim dizer, abre aspas, sem dentes, fecha aspas, incapaz de afetar a agenda estabelecida para nossas escolhas de, abre aspas, políticas de vida, fecha aspas. A liberdade sem precedentes que nossa sociedade oferece a seus membros chegou, como Léo Strauss alertou há muito tempo, com uma impotência sem precedentes. Algumas vezes ouvimos a opinião de que a sociedade contemporânea, abre parênteses, sociedade moderna tardia ou pós-moderna, ou como Wright Beck sugeriu, a sociedade da, abre aspas, segunda modernidade, fecha aspas, fecha parênteses, não é hospitaleira à crítica. Essa opinião, porém, parece não entender ao assumir que o significado da própria, abre aspas, hospitalidade, fecha aspas, é invariável à natureza da mudança em curso. A questão é, para ser mais exato, que a sociedade contemporânea deu um sentido inteiramente novo ao termo, abre aspas, hospitalidade à crítica, fecha aspas, e inventou o meio de acomodar a ação e o pensamento críticos, permanecendo ela mesma imune às consequências dessa acomodação, emergindo ilesa e incólume dos testes e provações da política da casa aberta. Podemos pensar o tipo de, abre aspas, hospitalidade à crítica, fecha aspas, característico da sociedade moderna de hoje, como tendo o padrão de um estacionamento de trailers. Está aberto a todos que tenham seu próprio trailer e dinheiro para pagar o aluguel. Os hóspedes vêm e vão, nenhum deles presta muito atenção à maneira como o lugar é dirigido, desde que tenham obtido um lugar grande o suficiente para estacionar o trailer, que as tomadas elétricas e torneiras de água estejam em boas condições e que os passageiros dos trailers ao lado não façam muito barulho e desliguem os alto-falantes dos seus aparelhos de som portáteis e dos televisores depois das 22 horas. Os motoristas trazem suas próprias casas presas a seus carros, equipadas com tudo que necessitam para a breve estada. Cada motorista tem seu próprio plano e seu próprio horário. Só querem que os gerentes do acampamento os deixem sozinhos e não interfiram em nada, prometendo em troca não romper as regras do estabelecimento e pagar o aluguel. Eles pagam e exigem, tendem a ser bastante flexíveis ao defender seus direitos de seguir seus caminhos e de exigir que os serviços prometidos estejam todos disponíveis. Em algumas ocasiões, reclamam por um serviço melhor. Se falarem sem rodeios e forem suficientemente vociferantes e resolutos, podem até obtê-lo.
Se sentirem que estão recebendo troco de menos ou descobrirem que as promessas dos gerentes não serão mantidas, podem se queixar e reclamar o que lhes é devido. Mas não lhes passará pela cabeça desafiar e renegociar a filosofia gerencial do acampamento. Poderão, no máximo, jurar nunca mais voltar ali e não recomendar o acampamento a seus amigos. Quando forem embora, seguindo seus itinerários, o lugar permanece como era antes, sem ser afetado por acampados anteriores e à espera dos próximos que virão. Embora, se determinadas queixas se repetirem, os serviços fornecidos possam ser modificados para prevenir contrariedades similares no futuro. No que diz respeito a, abre aspas, hospitalidade acrítica, fecha aspas, nossa sociedade segue o padrão do estacionamento de trailers. No tempo em que a, abre aspas, teoria crítica, fecha aspas, estava sendo imposta em ordem por Adorno e Horkheimer, o modelo era outro, abre parênteses, uma casa compartida com suas normas e regras, atribuição de funções e desempenho supervisionado, fecha parênteses, no qual, não sem razão, a ideia de crítica estava inscrita. Mesmo sendo hospitaleira a crítica no modo como o acampamento recebe os donos de trailers, nossa sociedade não é de fato hospitaleira à crítica na forma em que os fundadores da escola crítica pretenderam e para a qual dirigiram sua teoria. Em outras palavras, poderíamos dizer que a, abre aspas, crítica ao estilo do consumidor, fecha aspas, chegou para substituir aquela voltada para o, abre aspas, estilo do produtor, fecha aspas. Essa mudança funesta não pode ser explicada apenas pela referência a uma mudança de ânimo público, uma diminuição do apetite pela reforma social, um interesse gradualmente diminuído pelo bem comum e pelas imagens de uma boa sociedade, uma queda na popularidade do engajamento político ou uma maré crescente de sentimentos hedonistas e de, abre aspas, eu primeiro, fecha aspas. Embora todos esses fenômenos sejam, na verdade, sinais de novos tempos, as causas da mudança são mais profundas e estão enraizadas em uma profunda transformação do espaço público e na forma em que a sociedade moderna trabalha e se auto-perpetua. O tipo de modernidade que era o alvo, mas também o marco cognitivo da teoria crítica clássica, parece um retrospecto, abre aspas, pesado, fecha aspas, quando confrontado com a, abre aspas, leve, fecha aspas, modernidade contemporânea. Melhor ainda, abre aspas, sólido, fecha aspas, distinto de, abre aspas, líquido, fecha aspas, ou, abre aspas, liquefeito, fecha aspas, condensado quando confrontado com capilar, por fim, sistêmico em oposição a estilo de rede. Essa foi uma modernidade repleta de tendências totalitárias, uma sociedade totalitária de homogeneidade forçada e compulsória se avultava no horizonte como seu destino final, uma ameaça ineradicável ou um espectro nunca exorcizado por inteiro. Essa modernidade foi a inimiga amaldiçoada da contingência, da variedade, da ambiguidade, da obstinação e da idiosincrasia, e estava propensa a aniquilá-las. Afinal de contas, esperava-se que a liberdade e a autonomia fossem as principais baixas da cruzada. Os principais ícones daquela modernidade eram a fábrica fordista, que reduzia as atividades humanas a movimentos simples, rotineiros e, de modo geral, planejados, feitos para serem seguidos de forma mecânica e inquestionável, sem empenhar as faculdades mentais e mantendo afastadas toda espontaneidade e iniciativa individual. A burocracia, semelhante ao menos em sua tendência inata ao modelo ideal de Max Weber, em que as identidades e os laços sociais dos funcionários eram depositados nos guarda-volumes ao entrarem, com chapéus, guarda-chuvas e sobretudos, de modo que apenas o comando e o livro de estatutos poderiam guiar as ações dos internos enquanto estivessem lá dentro.
O panóptico, com suas torres de vigilância e residentes que não podiam esperar nunca que seus supervisores tivessem um lapso momentâneo de vigilância. O grande irmão, que nunca cochila, sempre rápido e diligente em recompensar os fiéis e punir os infiéis. E, por fim, o campo de concentração, abre parênteses, ao qual mais tarde se uniria na antipanteão dos demônios modernos, o Gulag, fecha parênteses, o lugar onde os limites da maleabilidade humana são testados em condições de laboratório, enquanto todos aqueles que se presume que não sejam maleáveis o bastante são selecionados para as câmaras de gás e os fornos crematórios de Auschwitz. Mais uma vez, em retrospecto, podemos dizer que a teoria crítica buscava diminuir, neutralizar e, melhor ainda, desligar a tendência totalitária de uma sociedade que se acreditava estar contaminada por aquela tendência de maneira endêmica e permanente. Defender a autonomia humana e a liberdade de escolher e autoafirmar-se era o principal alvo da teoria crítica. Os primeiros melodramas de Hollywood presumiam que o momento em que os amantes se encontravam outra vez e faziam votos de casamento era o fim do drama e o começo de um abençoado, abre aspas, viveram felizes para sempre, fecha aspas. Da mesma forma, a teoria crítica em seu começo via o arrancar da liberdade individual do aperto ou o ato de deixar o indivíduo sair da jaula de ferro, de uma sociedade afligida por apetites totalitários, homogeneizadores e uniformizadores que diziam ser a derradeira tarefa de emancipação e o final da miséria humana. A crítica deveria servir a esse objetivo. Não precisava olhar além do monumento de sua obtenção. O livro, em 1984, de George Orwell, foi, em seu tempo, o inventário canônico dos medos e das apreensões que assombravam os indivíduos da modernidade em seu estágio, abre aspas, pesado, fecha aspas. Projetados sobre diagnósticos de problemas comuns e causas de sofrimentos comuns, esses medos estabeleceram os horizontes dos programas emancipatórios da época.